amigo, o preço das ações da Petrobras está em xeque aí nos próximos meses. O mercado não está gostando aí da nova manipulação que o governo está tentando fazer aí na empresa e vou trazer algumas notícias aqui hoje. Vou te mostrar que a Petrobras pode desabar nos próximos meses e vou te dar em detalhes aqui. Lá no finalzinho desse vídeo vai estar o detalhe final assim para você prestar atenção, não deixar passar batido, porque ali está o ponto de virada, se ela vai cair ou não, beleza? Aproveita e se inscreva aqui no canal. Vou começar com algumas notícias aqui, vou pegar a primeira notícia. Lula diz que Petrobras não deve pensar só nos acionistas e desagrada o mercado, obviamente, né? O governo não deve meter o dedo dentro das empresas aí, tem que deixar as empresas livres aí para poder gerenciar suas próprias atividades. O governo foi feito para arrecadar imposto e pegar o dinheiro que arrecada da gente e colocar em saúde, em educação, em transporte, nesses tipos de atividades e não em atividade que gera lucro aí para a gente. Então toma cuidado com isso aí. Mesmo que o Conselho de Petrobras volte atrás, confiança do mercado já está abalada, diz Banco do Bradesco. Petrobras nega que tenha sinalizado sobre dividendos extras em eventos em Nova York e, para finalizar, a política de Lula para a Petrobras abre oportunidade para as petroleiras menores. Estão surgindo várias notícias aí que estão desagradando o mercado, então já é um ponto de alerta para você ficar aí ligado. Se você está achando que a Petrobras ficou barata depois desse tombo que ela teve próximo a 10% aí nos últimos dias, tome cuidado com isso aí, porque na minha opinião ela pode desabar e muito mais. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui agora, mas antes disso vamos começar passando aqui em alguns gráficos dos fundamentos da empresa. Se você observar a dívida líquida dela, olha que interessante, de 2020 até meados de 2022 ali, a dívida líquida da empresa diminuiu. Então a empresa estava com toda a autonomia para trabalhar, para melhorar a sua eficiência ali, ela conseguiu diminuir a sua dívida e a gente já começa a observar no ano de final de 2022 para 2023, a sua dívida começando a aumentar aí aos pouquinhos novamente. Onde que isso vai dar, hein? A gente vai ver aí as cenas dos próximos capítulos nos próximos anos. Patrimônio líquido da empresa teve um grande crescimento de patrimônio no período ali pós-pandemia. Então a Petrobras aí, por ser uma petroleira, surfou bastante esse crescimento, essa valorização do petróleo. E voltando aqui, olhando a parte do demonstrativo de resultados da empresa, olha o aumento de receita que ela teve nesse período pós-pandemia, mas a gente já consegue observar uma diminuição da receita. Então aqui você já tem que começar a ligar o seu botãozinho de alerta e a gente observa aqui embaixo a mesma coisa no lucro líquido da empresa. Isso aqui a gente tem que parar e observar com um pouco de mais calma. Olha só, essa aqui de 2021 para trás é a realidade da Petrobras, tá? Momentos de lucro, momentos de prejuízo, momentos de lucro, momentos de prejuízo. Isso aqui é exceção, 2021 até o atual momento é exceção, o lucro extraordinário da empresa. E com isso chamou muitos acionistas e principalmente por conta dessas barrinhas verdes aqui, ó. Barrinha verde é a distribuição de provento. Então a política de distribuição de dividendos da Petrobras nos últimos 2, 3 anos estava absurda. Para você ter uma ideia, a barra verde está maior do que a barra azul. A barra azul é o lucro líquido da empresa. Então ela distribuiu mais dividendos, mais proventos do que o lucro que ela teve naquele período. Então isso aqui chamou muitos investidores e com toda certeza isso ajudou a puxar o preço das ações para cima, juntamente, lógico, né, com o crescimento do lucro. Então, agora, o que a gente observa aqui de 2023 para cá, o lucro dela vem diminuindo e a distribuição de proventos também, a tendência é diminuir. Agora, com o novo governo, falando que não tem que abrir as pernas assim para distribuir dividendos a rodo, isso aí está desagradando o mercado e, na minha opinião, você tem que tomar cuidado com isso aí, porque pode piorar e muito a situação da empresa nos próximos anos. E agora a gente vai olhar alguns indicadores fundamentais da empresa, PVP dela, preço sobre valor patrimonial. Se a gente observar, vem aumentando de 2015 para cá o preço dela em relação ao patrimônio dela ali, né? Então, ó, se observarmos aqui o preço sobre valor patrimonial dela, esse aqui é um indicador que de certa forma mostra para a gente se a empresa está barata ou cara. Então está quase no seu topo histórico ali, para mim é um sinalzinho aí de alerta, tá? Mas ele aqui sozinho não mostra nada pra gente. O PL dela 3,53, um PL até tranquilo. Lucro por ação aqui, se a gente observar, está muito acima da média, mas a gente já vê que consegue enxergar aqui alguma diminuição do lucro aí nos últimos 2 anos. Tome cuidado com isso também. O ROI da empresa, uma rentabilidade absurda que ela vem mostrando aí
nos últimos anos, e a gente vê uma recuperação da empresa em 2016 em diante, que foi depois que o Temer assumiu a presidência aí da República, e aí foi melhorando ali a eficiência da empresa, a rentabilidade da empresa, e agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos aqui com ela, porque se a gente olhar o período anterior aqui, que foi o período aí do governo PT, que foi a Dilma, a rentabilidade da empresa só caiu ladeira abaixo, chegou a ter rentabilidade negativa, prejuízo fortíssimo à empresa. Então, o que vai acontecer com o governo atual? Vocês podem descrever aí para mim no comentário. E aqui a margem líquida, a eficiência da empresa aumentou também em 2015 até o atual momento, muito interessante. Estabilizou próximo aos seus 25% ali, e aí agora a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Agora eu quero entrar com você aqui, ó. Aqui que é o tchan do negócio. É aqui que eu quero que você tome cuidado aí com a Petrobras. Vou fazer a análise gráfica aqui agora. Gráfico diário, esse aqui, ó, mostra pra gente uma certa oportunidade, entre aspas, porque a gente percebeu essa queda aqui que a empresa teve aí de 10% nos últimos dias aí, e já o mercado tentando recuperar, fechar esse gapzinho aqui que aconteceu no gráfico diário, gráfico de curto prazo, tá bom? Mas a gente não pode olhar o curto prazo de uma empresa, principalmente a Petrobras, que é uma empresa aí, que é uma estatal, que tem uma certa manipulação do governo. Então a gente tem que olhar o longo prazo histórico da empresa e enxergar os padrões e tomar as nossas decisões baseadas nesse padrão aí, nos padrões que a gente enxerga. Então para mim aqui, ó, ocorre uma oportunidade de curto prazo? Pode ser. Por quê? Porque pode ser que a empresa tente fechar esse gap aqui, o preço aqui tente fechar esse gap aqui, mas percebemos que aqui tem uma média móvel aqui de 72 períodos que vai ser uma resistência difícil da empresa passar. Vou voltar aqui nesse gráfico daqui a pouco, mas eu quero olhar o gráfico mensal para te mostrar. Gráfico mensal, gráfico de longo prazo, o que acontece com a empresa. Ela tem um canal de alta aí desde 2020, da queda de março de 2020, início da pandemia, lockdown. De lá para cá foi surfando aí essa alta, esse canal de alta perfeito. Tocava na parte de cima do canal, corrigia, tocava na parte de baixo do canal, voltava a se valorizar. Então, depois que saiu essa notícia ruim, que os lucros diminuíram bastante e que a distribuição de dividendos, a política de distribuição de dividendos vai ser alterada no governo atual, o mercado não gostou e justamente ela está aqui no topo do canal. Então, na minha opinião, tá? Na minha opinião, você pode acreditar ou não, na minha opinião, Petrobras vai continuar corrigindo aqui para buscar o fundo do canal aqui. Então, pode ser que ela chegue próximo aos seus R$30 ou caia mais. Então, se você está afobado aí, achando que está indo bem aí, comprando agora no preço atual, tome cuidado. Eu, na minha sugestão, dividiria os aportes aí, pegava o meu dinheiro todo, dividiria os aportes diluídos aí mensalmente na empresa para você ir fazendo seu preço médio. Se comprar tudo agora, pode ser que você sinta um gosto amargo aí na boca, porque você não está analisando um período maior aí do gráfico, está olhando só atualmente, pontualmente aí, curto prazo. Então isso aí é uma análise errada. Cuidado com isso aí, tá? Então para mim, olha só, MACD está começando a sinalizar uma reversão de tendência aqui, tá? Tome cuidado com isso aí. Índice de força relativa apontando para baixo também. E gráfico semanal mais de médio prazo, o que mostra para a gente aqui? Mostra que a empresa está aí, ó, tomando uma pancada aqui agora nas últimas semanas, já estava sinalizando uma possível correção nas 3 últimas semanas. Depois que saiu o resultado, a semana foi desastrosa aí para os acionistas dela. E na minha opinião, olha só, para corroborar o fundo do canal que ela vai tentar buscar aqui, a gente vê a média móvel 72 períodos no gráfico semanal, próximo ao fundo do canal. Então, na minha opinião, pode ser sim que ela venha buscar esse suporte aqui do canal juntamente com esse suporte da média móvel de 72 períodos, e aqui embaixo a gente já percebe o cruzamento do MACD já sinalizando para a gente essa tendência de baixa, pelo menos no gráfico semanal. E agora para fechar, gráfico diário, tá? Gráfico diário, se você observar, está até interessante para você fazer aportes, mas tome cuidado, é aquilo que eu falei. Utilize os três períodos gráficos aqui para você tomar as suas decisões. Na minha opinião, ela vai tentar recuperar aqui, pode ser que ela volte aos seus R$38 mais ou menos, mas vai sofrer uma resistência muito forte aqui e eu acredito que ela não vai conseguir romper e vai continuar descendo aí para buscar próximo a R$25 a R$30 a Petrobras. Essa é a minha opinião, essa é a minha análise que eu faço dela aqui hoje, trazendo uma parte fundamentalista e a parte gráfica aqui para te mostrar
o perigo que você está correndo que a Petrobras pode desabar nos próximos meses, aí, principalmente se o governo continuar pensando nessa política de distribuição de dividendos, refazer a política ali. Então o acionista não vai agradar disso e pode ser que comece a vender e jogar os preços para baixo. Beleza? Esse é o vídeo que eu trago aqui hoje. Sucesso para você aí. E ó, não esquece de dar aquela curtida não e se inscreva aqui no canal. Valeu!